começar aí com a terceira palestra da noite. Agradecer aí ao Renan a disponibilidade aí para ele estar concedendo essa palestra para a gente sobre sistema de banco de dados. Então, a gente só tem a agradecer ao Renan. Obrigado. Pessoal, boa noite. Bom, hoje eu vim aqui bater um papo com vocês. Eu estava aqui ontem, estava sentado ali vendo a mesa. Né? Quando a gente pensa em fazer uma palestra na faculdade, eu já tive na situação de vocês. A gente pensa assim, o cara vão estar lá só porque vale ponto, eu tenho certeza. Tenho certeza que está controlando a presença. Eu também passei. Mas ontem, durante a mesa, eu vi que vocês interagiram bastante. Fizeram perguntas, questionaram, se interessaram. Aí eu falei assim, poxa, vou ter que chegar em casa e mudar minha palestra. 1h da manhã eu fui dormir. Mas terminei. Então hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo. Não vai ser nada teórico, maçante. Espero que não dê sono em ninguém. Vamos fazer uma coisa, tentar uma coisa dinâmica legal para ser bom para todos. Bom, vamos lá. Meu nome é Renan, tá? Eu tenho 29 anos, já estou há mais de 6 anos trabalhando com o Oracle já, apesar dessa cara de criança. Eu sou certificado Oracle, foi assim uma grande conquista e eu acho que todo mundo deveria se esforçar por ter uma certificação também. Ela abre muitas portas, você é tratado diferente, as pessoas te olham diferente, teu salário é diferente, e tua vida antes dela é diferente. Tem que falar muito, mas não é possível, tá? Mas fica a dica para você. Bom, eu trabalho na FPS Sistemas, eu já estou lá há 3 anos. Hoje eu já não programo tanto quanto eu programava. E hoje meu cargo lá é de gerência, eu sou gerente de programação. Então mais distribuo tarefa e seguro os fumos. E vou passando para o pessoal que trabalha comigo, a experiência que a gente vai trabalhando legal. A FPS, eu sei que a maioria, se não todos, talvez não conheçam. Mas ela é uma empresa aqui de Catanduva, ela já está há 10 anos no mercado, 10 anos aqui em Catanduva, nós já temos mais de 100 clientes, mas nossos clientes, a maioria, são todos de fora, a cidade de Catanduva é um problema. Nós temos clientes de São Paulo, Ribeirão, Sertãozinho, temos clientes desde a lojinha que tem um funcionário, como da indústria que importa e exporta. Então, eu vim trazer todas essas experiências para conversar com vocês. Então, por que Oracle? Essa aqui é uma foto da sede da Oracle. É bem legal porque todos os prédios são em formato de banco de dados. É de propósito. O pessoal encarnou mesmo, né? Então, por quê? Não é isso só. A Oracle foi a primeira empresa a produzir um banco de dados relacional. Então, ela é pioneira. Se não me falha a memória, 1974, a primeira versão do banco de dados Oracle. Então, faz tempo. Eles têm bagagem, tá? Ela é uma das maiores empresas de TI do mundo. Né? Tem várias sedes no mundo inteiro, diversos produtos, atende a gama inteira, tá? Da empresa, desde rede, sistema operacional, banco de dados, que é o carro-chefe, virtualização, recente, né? Faz um tempo ela comprou a Sun, focado não só no Java, mas a ideia dela de comprar a Sun foi no hardware que a Sun tinha. Então ela fechou toda essa cadeia. Hoje, se você quiser, você compra um servidor Oracle, uma máquina Oracle, totalmente otimizada para rodar o banco de dados do Oracle, o sistema operacional da Oracle, o
ferramenta de gerenciamento da Oracle e deixa a tua vida na Oracle para pagar tudo isso. Tem uma grande procura por profissionais qualificados. Eu achei que era interessante falar isso, porque vocês estão aqui e estão em busca do mercado de trabalho. Quem aqui já trabalha com programação? 1, 2, 3. Você não vale aqui. 4. São poucos. Mas vamos lá. Quem aqui trabalha com qualquer outra área de TI que não seja programação? Sempre a maioria. Eu comecei no escritório, num convênio odontológico. Eu era o menino do cadastro. Mas foi útil, a gente tem que usar as experiências. Lá eu conheci um sistema que usava, conheci 2. Na época eu tinha acabado de terminar o curso técnico, tive aula com o professor terminei em 2004. Ele está vivo e dando aula. Ele lembra de mim. Então, eu aproveitei que eu era só um menino do cadastro e fui conhecendo vários sistemas. Na época, eu programava com Delphi 3. Eu tinha um Pentium 133. Ou eu abri o Delphi ou eu ouvia música. É verdade. E aí eu chegava em casa e falava assim, pô, no sistema lá da empresa tem um cadastro assim, e tentava fazer. Comecei com o banco de dados lá, o Firebird, e começava a fazer. Fazia um cadastro, 2, 3, 4, passava do quinto, eu desisti. Aí trocou o sistema. Aí foi um sistema diferente, com esse manual de interface, um novo método de trabalhar, aí comecei a fazer um novo sistema. 2, 3, 4. Eu consegui fazer só uma calculadora, eu fiquei super feliz que todo mundo usava ela lá na empresa. Você só colocava o valor do boleto e ela aplicava a taxa de juros lá. Eu fiquei super feliz, eu tenho ela até hoje. Aí a Oracle é líder mundial em vendas de banco de dados. Então, no quesito banco de dados, a Oracle é líder, tá? Ela é a que mais vende. Se você falar que você tem um banco de dados Oracle, já passa uma segurança maior. Para nós que comercializamos software, quando a gente fala que usa o banco de dados Oracle, já passa uma credibilidade para o cliente, ele já olha para nós diferente, porque é um nome conhecido, tá? A Oracle ela tem uma documentação super detalhada. Meu amigo de antes aqui teve um contratempo, deu um atraso de mim, eu não vou mostrar a documentação, tá? Mas quem quiser, a documentação do site da Oracle está toda lá, de todas as ferramentas. E ela é super detalhada, tem exemplos, você pode fazer download em PDF, você pode ter com você. Enquanto isso, a Oracle é o melhor que tem, tá? Isso, ela fez aquisições estratégicas nos últimos tempos. Acho que a maior foi a compra da Sun, para ela fechar toda essa cadeia. Ela comprou mais pensando no hardware da Sun, porque o software ela já tinha, né? E ela tem uma versão do Linux, que antes era conhecido como Linux Unbreakable, mas depois só veio o Oracle Linux. E essa versão do Linux é totalmente utilizada para o banco de dados Oracle. Se você quiser baixar e usar na tua casa, você pode. Mas os Linuxeiros costumam se gabar da velocidade do sistema de ligar e desligar. A primeira coisa, vai ligar rapidinho, liga mais rápido do Windows. É verdade. Vocês estão rindo que é verdade. O Oracle Linux não. Ele é meio lento. Mas por quê? Porque ele é otimizado para o banco de dados Oracle, tá? Ele é totalmente de graça. Ele só tem um porém. Você não consegue acessar os repositórios para fazer o apt-get da vida. Você tem que pagar uma taxa lá. E o Linux sem o apt-get fica no Windows. E ele é o banco de dados mais popular. Depois eu vou mostrar um gráfico da popularidade do banco de dados. Tá? Esses são os motivos para a gente ficar fora. E o motivo que eu acho principal, ele é o banco de dados do Tony Stark. Esse para mim é o principal.
tirando a brincadeira, é para mostrar como ele é um banco de dados vingadores. Acabou. Não, isso é para mostrar como ele está investindo em propaganda, né? Aparecer em todos esses filmes, tem algumas cenas. Então a Oracle está investindo e está crescendo. Aqui é o gráfico que eu falei sobre a popularidade dos bancos de dados. Ele foi tirado desse site aqui, ó, em Guinness, tá? O Oracle é a primeira linhazinha azul, ó, desde 2013. Lá no site tem os dados antes disso, tá? Mas esse gráfico vem aqui. Então ele vem sendo perseguido lá de perto pelo MySQL, que é da Oracle agora também. E o SQL Server lá é a distância para o próximo. Que ali no finalzinho o MongoDB passou na frente, que é o banco NoSQL, que foi até comentado ontem aqui na mesa, né? Mas esse site, da onde que ele tira essas informações? Ele pega todos os perfis do LinkedIn, os bancos de dados que estão sendo citados lá, todas as pesquisas no Google e no Bing, onde está usando a palavra Oracle ou qualquer outro banco de dados, mais database. Vai ser uma pesquisa realmente sobre o banco de dados, não sobre a empresa. Ele pega todas as citações no Twitter sobre esses bancos de dados. E ele junta também de um site que chama Stack Overflow, de perguntas e respostas. Todas as menções que aparecem lá sobre todos os bancos de dados. E ele puxa algumas informações do Google Trends também. Então ele faz esse Big Data e monta esse ranking. E vamos falar o que interessa para vocês, né? Primeiro, o mercado de trabalho. Como que é? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me preparar? Porque a intenção, acredito, de todos é seguir essa área, né? Sejam bem-vindos, esqueçam suas madrugadas, esqueçam seus fins de semana, comece a comprar o Grécia em 2000 com os cabelos brancos, vamos juntos. Primeiro, uma das vertentes que eu posso seguir é o caminho de ser DBA. Tá? DBA é o administrador do banco de dados, database administrator. Ele é o cara que cuida só do banco de dados. Parece pouco falando assim, só do banco de dados. Mas ele é o cara que vai ter que dimensionar software, hardware, vai ter que dimensionar o banco de dados, e ele vai ter que ter noção de redes, ele tem que ter noção de sistema operacional, Windows, Linux, Unix. Ele é um cara, não é um cara que vai ficar desenhando as tabelinhas para você. Ele vai ficar olhando a performance do banco de dados. Depois de ser o menino do cadastro, eu fui trabalhar na usina Serradinho. Até lá eu comecei a programar. E de lá, o DBA ficava sentado lá numa sala e como se fosse a mesa aqui, ó. Essa TV era um monitor, ele tinha um monitor gigante, que só ficava mostrando um gráfico do banco de dados, como estava. Aí de vez em quando um palhaço lá, tipo eu, fazia uma consulta errada no banco, o gráfico nessa aí. Ele já abriu a porta. Entrei de estagiário, deu um select asterisco numa tabela, não pus o Word, ficou tela branca. Eu falei, Jesus, tem que ver o pedido. Deu um minuto, ele falou, matei na sessão, você é louco? Eu estava acostumado com cadastro de clientes, 100 clientes. Estava acostumado 10, 5 notas fiscal por dia. Depois eu dei um select count na tabela de nota fiscal, mais de milhões de linhas. Eu falei, não é possível que existe uma tabela desse tamanho. A tabela lá de movimentação, na entrada e saída de cana, 500 milhões de linhas. Eu dei um select asterisco pronto. E ele no banco para buscar para mim 500 milhões de linhas para me mostrar. Isso, com a usina funcionando, o pessoal requisitando as mesmas linhas. Ele foi bonzinho comigo. Então esse é o trabalho do DBA. Ele auxilia também
o programador fala assim, cara, essa query não tá legal, faz assim, faz assado. Ó, o banco está crescendo, vamos ter que comprar mais hardware, vamos ter que comprar mais storage, vamos ter que... Cara, é o cara que não tem fim de semana. Porque se ele parar para dar manutenção no banco de dados, é no domingo de madrugada, de preferência. A maioria das empresas estão paradas. Lá na usina era só de domingo. O cara aplicar um patch no banco de dados, o banco de dados fica inoperante 4, 5 horas. Ele não pode fazer isso numa segunda-feira com uma fila de caminhão de cana entrando lá. É de domingo, é de madrugada. Já passamos muito em claro. Esse é o papel do DBA. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar analista de banco de dados, consultor Oracle. Cada site de emprego vai dando um nomezinho. Quem põe paga lá também inventa alguma coisa para ficar bonito. Mas é tudo DBA. E o desenvolvedor. Aí já é comigo. Eu pensei em ser DBA. Alguém aqui tem vontade de ser DBA? Agora menos ainda, né? Eu fui de tudo essa. Fui com tudo. Então eu segui nessa. Eu queria ser DBA. Eu comecei a estudar para ser DBA. Eu li alguns livrinhos para ser DBA. Mas aí eu falei, não é minha área. Eu gosto de ser desenvolvedor. Eu gosto de ter o desafio. Eu gosto de fazer aquele código, terminar, levantar a carteira e falar, chupa! É assim que é o legal. Então, eu posso ser desenvolvedor Oracle também. O Oracle tem uma linguagem de programação que é o PL/SQL. Nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente, tá? É praticamente o irmão ali do SQL. E eu tenho bastante vagas sobre isso também. Eu trouxe algumas para a gente dar uma olhada. Ó, DBA Oracle. Eu trouxe aqui uma média de salários, eu peguei do site da Cato, sábado agora, ficar bem atualizado. Ó. DBA Oracle, a média salarial no Brasil está ali emparelhado. No estado de São Paulo, o máximo chega a 4.500. Que tá louco essa Cato, porque é muito pouco com DBA Oracle. Tá? Eu não sei de onde isso aqui com certeza são as vagas que anunciam. E você já deve ter procurado emprego. Sabe que emprego de informática é aquela lista de requisitos, né? Você conhece Oracle, DB2, MySQL, Linux, Windows, Unix, .NET, Java, SQL, PSQL, salário de R$600. É assim. Tá? Mas aí é uma média do mercado. Mas eu falo para vocês, um DBA de uma grande empresa é 10, 15 mil para cima. Eu falei isso porque eu já dei select lá na tabela de salários, tá? Acho que não. Quem conhece meu patrão, tá? Eu tô com a sinceridade muito alta. Ó, programador Oracle. Programador, o salário já tá. Só que isso, gente, ó, capital, tá? Interior, eu vou falar pra vocês, a realidade não é tão essa, não. Foi-se o tempo que quem trabalhava com programação era rico, milionário, né? Ganhava um monte de dinheiro, era aquele cara louco, barbado, tatuado, ficava assim, todo mundo correr de medo, né? Mas a culpa é nossa. Agora eu vou puxar a orelha de todos vocês. Vocês saírem daqui e começar a fazer o sisteminha de vocês, cobra caro, gente, pelo amor de Deus. Não tem como a FPS concorrer com vocês desse jeito. A gente entra no cliente, sei lá, vamos chutar um valor de mensalidade, R$400. Tá? Que hoje, para Catanduva, eles já acham super caro. Bom, e outras cidades para fora eles já acham barato. Aí fala, então, a FPS é assim. Ah, mas tem um menino aqui que faz programa me cobra 100. É verdade. Se vocês fizerem isso, eles vão apanhar de mim. Nós temos que dar valor, gente. Porque, ó, faz as contas. R$100 uma mensalidade, você pensa assim. Ah, pô, beleza. Fiz o sistema, acabei, não vou ter que ficar mais nada, vou ficar o resto da vida ganhando R$100. Eles vão ficar fazendo muito mais. O sistema não para de crescer. Ó, a FPS, 10 anos.
A mulher do sócio esses dias chegou para ele e falou assim: mas que tanto você faz o teu sistema 10 anos e não acaba? Ele não acaba. Se vocês vão cobrar barato, vocês vão se dar mal. É melhor vocês irem trabalhar com nós do que cobrar sanidade. Mensalidade. Olha lá, analista programador, aí já tem um salário maior. Analista programador é o cara que faz a análise e programa também. Essa é a realidade. Não digo nem o salário. Hoje as empresas querem. Aqui fora, não é muito como a gente aprende na faculdade. Que um cara faz análise, o outro faz o levantamento de requisito, o outro faz diagrama de classe, diagrama de não sei o que tem, diagrama de não sei o que lá, faz o fluxograma, faz o algoritmo e entrega na mão do programador só para ele traduzir no linguagem de programa. Hoje é um cara só, faz tudo. Você vai lá, você conversa com o cliente, você faz o levantamento de requisito na tua cabeça, você faz o diagrama num papel de casinha assim, vai riscando o que você acha e você vai lá e programa, porque hoje o tempo é assim. É por isso que eles colocam nessas vagas analista e programador. Você tem que fazer os dois. Aí eu trouxe algumas vagas. Esse aqui é do site da Cato, administrador de banco de dados. É difícil alguém que coloca valor na vaga, tá? 5 a 6 mil reais, só que está no Rio Grande do Sul, em Canoas. Você não fica. Vamos vir mais perto, São Paulo. Analista Oracle PLSQL. 3 a 4 mil reais. É um salário bom, mas para São Paulo você vai passar necessidade. Aqui, ó, do site da PInfo. Esse site é famoso na área de TI, tem diversas vagas, o pessoal posta vaga lá assim, direto. Eu já postei vaga lá pela FPS, falei assim, acho que o pessoal nem vê, eu recebi mais de 20, 30 currículos. O pessoal de São José do Rio Preto, Mirassol, da capital, é um site bacana. Eu uso ele bastante para saber como está o mercado. Você começa a pesquisar as vagas, você vai ver o que as empresas estão exigindo. Se elas pedem mais o Java, se elas pedem mais o .NET, porque nessa época que vocês estão estudando, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Eu vou programar em Java, vou programar em .NET, o pessoal fala mais Java, essas são as mais comentadas, tá? O .NET, o Java demora mais para aprender, mas depois você vai. O .NET tem um framework melhor, você faz mais rápido. A gente fica nessa indecisão. Geralmente quem decide para nós é o primeiro emprego que a gente consegue, né? No meu caso foi o Oracle, eu fui embora. Daí entra uma vaga da PInfo, mais uma, outra de analista de sistemas. Tá? Então, vagas tem. Vamos lá. Como a gente tem que se preparar para tudo isso? Primeiro ponto, é graduação. O diploma é obrigatório. Né? Antes ele te abria a porta. Isso eles falaram para mim lá em 2004. Ele abriu a porta. Hoje, se você não tem, ele te fecha. Tá? Linux. Se eu quero seguir o banco de dados, no Oracle principalmente, mas qualquer outro também, eu tenho que saber trabalhar com Linux. Tá? É uma necessidade. Eu mesmo não era muito fã do Linux. Eu falo assim, pô, cara, com essa tela preta digitando como? Não é janelinha para me ajudar, né? Mas eu fui obrigado, fiz curso de Linux e hoje eu estou trabalhando com Linux. Por quê? Para servidor, é Linux. Tá? Ele é mais rápido, ele é melhor. Para o usuário final, é difícil você pôr um Linux. O pessoal está acostumado com o Windows desde criança. Tem muito programa que ainda não roda no Linux. Teve um cliente nosso recentemente que trocou todas as estações do Windows para Linux para não pagar licença. Depois de 3 meses, eles falaram que foi os 3 meses mais perdidos deles. Voltaram tudo para o Windows. Porque principalmente barro onde? Onde a Microsoft é forte, que é no Office. E o pessoal tinha planilha de Excel lá com 200, 300 mega uma planilha. Abria lá no LibreOffice, no Ctrl Alt Del. Mas para servidor tem que ser Linux, tá? Fica a dica. Inglês. Tem que saber inglês.
Faz parte. Eu também não sabia. No segundo ano do inglês, ó, depois de tempo. Tem que saber, gente. Você vai estudar, o material é em inglês. Você vai para fora da internet, é tudo em inglês. Os caras que sabem falar em português, gostam de postar em inglês. É uma dificuldade. O nosso inglês, mais técnico, é um pouco mais fácil de dominar. Lá na minha aulinha de inglês, eu fico panguando para conversar com a professora lá o que eu comi de manhã. Mas eu consigo ler uma documentação em inglês fácil. A prova de certificação foi totalmente em inglês. Eu comecei a fazer inglês por causa disso. Foi totalmente em inglês. Do começo ao fim. Acabei de ler o livro do Oracle, só de PLSQL, 1.200 páginas, nenhuma palavra em português. Infelizmente, o inglês é uma necessidade. E a dica que eu já falei da certificação. Certificação, ela te dá um up. Você tem lá aquela pilha de currículo, falou, esse cara é certificado. Ele pode ser ruim, porque o cara pode só ter aprendido a teoria, mas ele já sabe a teoria. O outro cara não pode saber mais que ele, mas na hora de ver o currículo, é o que mostra. Tá? Porque você tem que ralar para passar na certificação, você tem que estudar muito, Então, alguma coisa você aprende. Eu aprendi comando que eu nem sabia que existia no PLSQL. Eu nem tinha ideia. Eu falava, porra, eu vou fazer 300 if para resolver isso. Então, o comando em uma linha me resolve. Então, não só a certificação, como estudo constante. Se vocês pensam que eles vão acabar a faculdade e nunca mais estudar, então, me desculpa, eu só venho fazer história, mas vai fazer história, porque é só viver do passado não muda. Porque a TI tem que estudar. Bom, vamos falar do Oracle. Hoje o Oracle está na versão 12C. O C é de Cloud. Mas já é o merchan aqui do Instituto Federal. C de Cloud. Pós-graduação em Cloud. A versão anterior era 11G. G de grid. Tá? Mas esses G, C, eles vão colocando só para fazer dar um diferencial. E quando eu instalo o banco de dados, eu posso escolher entre algumas versões. Tá? Vamos supor que eu estou aqui na 12C, que é a última. Ou eu posso instalar a versão Standard Edition. Ela é uma das mais baratas em questão de licença. Ela é uma versão mais enxuta do Oracle. Não tem algumas opções, algumas features, mas a maioria dá para trabalhar assim. Bacana, tá? Tem a Standard Edition, que a Oracle lançou para baratear mais ainda a licença. O One é porque ele só suporta uma CPU, só um processador. Você pode ter 20 na tua máquina, mas ele só suporta um. Por isso que ele é mais barato. Essa é para empresa pequena e média. Tem a versão top de linha do Oracle Enterprise. Tem diversas opções já como padrão, mas tem muitas opções que a gente chama de features, que são vendidas separadamente também. Mas ele tem várias, pode rodar ele em hack, tem índice bitmap, tem o full function dataset, result cache. Eu tenho a versão Express Edition, que é conhecida como XZ. Essa versão é free. É free para uso pessoal, é free para estudo e é free para comercialização também. Agora para lançar uma versão free, legal. Mas qual que é a ideia da Oracle? É da linha para você se enforcar. Essa é a ideia. Ela é uma versão mais enxuta do banco. Todo o gerenciamento do banco de dados que eu tenho na versão Enterprise, eu tenho aqui também. Então, para vocês que estão estudando, é legal, é muito fácil de instalar. Tem o site da Oracle para baixar, 300 megas, tá? Instala rapidinho. Nós vamos instalar ele agora, no próximo slide. Só que assim, ele tem uma limitação, tá? Eu só posso instalar um por máquina. Ele só aguenta 11 GB de armazenamento. Esse aqui é a versão 11, porque não tem
o Express Edition, o XZ da versão 12, só tem da 11. Na versão anterior, que era 10, era 4 GB, mas a Microsoft lançou o SQL Server com 10 ou 11, se eu não me engano, a hora que lançou também com 11. Então ele chega em 11 GB de armazenamento, ele para. Hoje parou um cliente nosso. Chegando aos 11 GB. Né? Ele aceita só 1 GB de RAM. Você pode ter lá 2 teras de RAM na tua máquina, ele só vai trabalhar com 1. E uma CPU, só um processador também. Então se for colocar assim numa máquina, tem que ser uma máquina legal, tem que ter vários gigas, né, de RAM para ficar uma parte do sistema operacional e ele só vai acabar usando uma. Então a gente apela para o barramento mais rápido, para o HD de armazenamento mais rápido, para deixar ele mais rápido, mas ele tem essa limitação. Por quê? Você pode vender, a gente vende para o XZ, mas o que acontece? Uma hora a empresa cresce, 11 GB já não dá mais. Aí o cara está com o banco de dados Oracle, o que ele vai fazer? Vai mudar o MySQL? Vai mudar o Firebird, que como aqui na nossa região? Não, ele vai continuar na Oracle, ele vai lá e compra a licença. Tá? Esse é o intuito da Oracle com o XZ. Aí, como que eu baixo o XZ? Está rapidinho. Esse é o site da Oracle, oracle.com.br. Vou lá em Downloads, escolho ali Express Edition, dei um zoom ali do lado. Vem aqui aceito, aqui de praxe, né? Aceito os termos de licença, que a gente não vê, mas aceita. Tem todas essas versões. Tem aqui para o Windows 64, o Windows 32 e para o Linux só 64. Aí eu clico lá em uma delas, você tem que fazer teu login na hora. Você pode fazer tua conta lá, você tem acesso a tudo, não paga, não nada. E aí eu instalo. Vou fazer uma coisa de louco, tentar instalar o banco aqui. Iniciar minha máquina virtual. É o VirtualBox, que é da hora. Você quer ver minha tatuagem da hora? Não, é assim, você instala na tua casa 100 milhões de vezes. Eu instalei antes de vir pra cá. Aí você chega aqui, acontece isso. Ainda bem que vocês sabem disso. Vamos tentar de novo. Deus está todo poderoso. Não foi dessa vez. Depois nós vamos se ver em casa. Vamos voltar. É um pulo a revisão. Eu sabia que isso ia acontecer. Porra, já está ali muito difícil. A Oracle ela tem uma ferramenta também para trabalhar com bancos de dados, tá? Dela, que é o SQL Developer. Ela é free, ela é feita em Java. Você pode baixar lá no site da Oracle também. Aqui tem um passo a passo, downloads, SQL Developer. A última versão é 4.1. Baixo e instala. Agora vamos falar aqui do que a Oracle tem, que é o SQL e o PLSQL. O SQL você já deve conhecer. Quem faz qualquer coisa em banco de dados tem que conhecer o SQL. Né? O SQL é uma linguagem de programação para conjuntos. Então, você só consegue trabalhar com conjuntos de dados. Quando você faz um select, você traz um conjunto de dados. Mesmo que ele trouxer uma linha, é um conjunto de uma linha. Tá? Você não consegue trabalhar de maneira procedural com SQL. Você não consegue, por exemplo, fazer um if, fazer um loop. Você não consegue. Tá? Então, para isso, a Oracle lançou o quê? O PLSQL, Procedural Language SQL, adicionando todas essas funcionalidades. Posso fazer if, posso fazer loop, posso acessar o sistema operacional e trabalho com SQL nativamente. Aí vamos falar. Melhores práticas de programação e a utilização do código. Isso aqui que eu vou passar para vocês, essas melhores práticas, é o que eu julgo, é o que eu vi na minha experiência e é o que eu falo, vamos
falou o cara da base Quatron, eu estou falando para os mais cavalos que trabalham comigo. Eu gostei disso aí. Eu já usei hoje já. O funcionário está do meu lado e ele falou, prazer, cavalo. Ó, primeira coisa, quando eu estou começando a programar, que eu tenho que pensar, é na convenção de nomes. Cara, quem é programador, que sofre crise de identidade. Cara, não tem um padrão. O cara começa dando... Ele cola um prefixo na cabeça dele. Ah, vou pôr uma variável, ela vai começar com V de variável. Aí ele, beleza, normal, eu uso V. Começou. Aí o cara fala assim, ah, mas ela é numérica, então é VM. Ah, mas essa é caractere, VC. E vai. Aí, você pega o código de um infeliz desse, você demora mais tempo para entender o que ele está fazendo do que o que o código faz. Porque quando você trabalha em empresas maiores, quando é só você, um menino, programa, você já sabe que você é chapado, e você já sabe o que é aquilo ali já. Mas quando você trabalha numa empresa, você pega o código do outro. A minha tá de prova. Hoje eu tenho o céu e falei, Deus, ilumina a cabeça dessa pessoa. Rapaz, só para entender foi quase minha manhã inteira. Fala que não fui eu. Né? Não foi ela. Por enquanto. Alinhamento. Isso é importante. O cara já chacoalhou a cabeça e falou que não. Que é a indentação, né? O cara faz aquele linguição. Olha lá, o cara nem está olhando, então você pega 10 linhas de programação, lindo, 20 linhas, lindo. Ó, né? Você chega lá pro final, só tem assim, endif, 6 endif. Você fala, caraca, onde começa esse if que tem um endif? Aí você vai subir, tem else if. Aí você tem que parar, indentar o código do caboclo para depois fazer. Eu tenho pacotes lá no FBS, esse orgulho de me falar que foi eu que fiz, inteirinho. Tem 9.568 linhas de programação para gerar o arquivo SPED para enviar para o fisco. Imagina se não está indentado. Imagina se não está bem documentado. Cara, até eu me perco, velho. O cara fala, o registro lá deu erro. Fala, meu Deus. Comentários, que eu acabei de falar. Comentário, toda linguagem tem. Às vezes é traço, barra asterisco, depende da linguagem. Mas está lá para quê? Para usar, vocês comentar. Hoje está fresco na cabeça. Você vê esse negócio lá, você sabe. Daqui 2 dias você já não sabe mais. Você trabalha numa empresa grande, hoje você está mexendo com o financeiro, amanhã você está mexendo com a produção, no outro dia você está mexendo com nota fiscal, depois você volta lá para o cadastro de pessoa. Se você lembrar de tudo isso quando você olha um código, então, os comentários que estão aí são vários. Eu trouxe uns exemplos para a gente ver também. E teste. Teste, irmãos. Teste, vou falar para vocês por experiência. É a pior parte, é a mais chata, porque você escreveu 20 vezes todos aqueles códigos, aí na tua cabeça, para funcionar é clicar naquele campo, depois desse e depois no OK. Um exemplo simples. Então, quando você vai testar, você clica naquele campo e no OK. Quando você vai no cliente, ele clica no OK, naquele campo e naquele campo. Eu vou contar um caso aqui, ó. Infelizmente eu não posso citar nomes, senão é antiético. Teve um cliente nosso, porque ele teve a capacidade de fazer. Nós estamos quase contratando ele para ser testador do sistema. É verdade, está parecendo um stand-up aqui, né? Mas é verdade.